Thiago de Moura pediu pra gente fazer o Centauro e o Minotauro, consertar o Centauro e o Minotauro. Nós já falamos sobre as raças dos monstros do universo e o Centauro e o Minotauro ficaram muito decepcionantes, ficaram muito ruins. O Centauro especialmente, então vamos lá consertar essas raças. Vamos começar com o Centauro, aquele que tá mais sem brilho, mais ridículo, mais tosco de todas as raças. Ficou muito ruim o Centauro, nossa senhora, meu Deus do céu. Scalinos do futuro aqui para fazer duas correções muito rápidas que eu deixei de fora do vídeo. Três, aliás, acabei de pensar na terceira. Primeira é a seguinte, um Minotauro ocupa um espaço de 4x4 no grid, tá? Então o Centauro, 2x1, Minotauro, 4x4. Segunda coisa importante, para evitar combos excessivos, situações ridículas de um cara level 3 tamanho huge, um personagem level grande, ao ser submetido à magia aumentar, não aumenta a categoria de tamanho. Ele aumenta em tamanho, ele pode, sei lá, dobrar o tamanho dele do ponto de vista descritivo, ele aumenta o peso dele, mas ele não muda de categoria de tamanho, tá? E continua na mesma categoria. Assim você vai evitar, por exemplo, de um personagem level 3 conseguir agarrar e derrubar um monstro colossal. Combinado? Terceira coisa, um personagem level grande, ele pode se esgueirar para passar por corredores menores, que ocupam só um quadrado. Então você pode passar por portas, você pode passar por corredores menores. Mas se ele for obrigado a lutar em situações assim, ele tem desvantagens nos seus ataques, os atacantes atacam ele com vantagem, certo? Então é muito ruim para um cara grande estar no espaço pequeno, é como se você estivesse agachado assim, tentando lutar num lugarzinho apertado. É óbvio que você vai ter uma desvantagem péssima. E você tem desvantagem também em teste de destreza para poder escapar de teste de resistência de destreza. Ok? Então são essas três coisas que faltou acrescentar. Volta pro vídeo aí, Gustavão. Primeira coisa que precisa ser consertada, o Centauro original, ele tem um deslocamento de 50 feet. E eu acho que esse deslocamento desse Centauro tinha que ser 50 feet. Ah, mas é muito maior que todo mundo. Pois é, ele desloca muito mesmo. Ele é um cara rápido, ele é um cavalo. Poxa, então precisa de ter deslocamento maior. Então botava um deslocamento de 50 feet para começar, só para a coisa começar a embalar bem. Segunda coisa no Centauro, categoria grande. E isso faria algumas modificações. Quais são as modificações que faria ao ser de um tamanho grande? Primeiro, ele ocuparia dois quadrados, um para frente e um para trás, um da parte de trás dele. Ao invés de 4 em forma de um quadrado, ele ocuparia 2, né? Um na frente e um de trás. Segunda coisa, por ele ser maior, ele daria mais 2 no dano. Isso seria uma forma de arredondar o 1d4 a mais que você ganha quando você usa magia aumentar. Se é 1d4 a mais, a média é 2.5. Vai ficar mais fácil, você não tem que jogar outro dado, simplesmente você dá mais 2 de dano. É lógico que isso comba com um monte de classe marcial. Isso deixa um monte de combos muito mais fortes, mas precisa ter algumas desvantagens. Então primeiro, você tem mais 2 no dano de armas melee, de armas corpo a corpo. E segundo, você tem a flanqueado -1. O que é isso? É só para quem usa a nossa regra de flanquear aqui, nossa regra consertada de flanquear algum dos lados aqui, em que você tem categorias de flanquear. Quando duas pessoas flanqueiam, você tem a flanqueado 2, que dá -2 na CA do indivíduo. O Centauro, ele teria flanqueado -1. Ou seja, não tem como flanquear com 2 pessoas, você precisa de 3 pessoas para poder flanquear um Centauro, porque ele tem -1, 3 pessoas ele vai ter flanqueado 2. Né? Ele vai ter menos desvantagem na sua CA comparado com outras criaturas. Então essas são as duas grandes vantagens de você ser grande. Então a primeira desvantagem, a armadura é muito mais difícil de fazer. Qualquer armadura normal não vai servir para um Centauro por ser grande. Se você mandar fazer alguma coisa sobre medida, você vai gastar o dobro para poder fazer uma armadura se ela for leve ou média e vai gastar 4 vezes mais se ela for uma armadura pesada. Essa é a primeira desvantagem. Segunda desvantagem, a sua CA será 1 a menos. Tá? Então você vai ter -1 na CA de forma definitiva. E no caso do Centauro, eles deram que para cada deslocamento escalando, você gasta 4 a mais. Você precisa gastar 5 feet para deslocar 1 feet. Quando você está escalando, porque você não tem mãos. Mas além disso, você tem desvantagem em qualquer teste de Athletics ligado à escalada. Então desvantagem para escalada, tem coisas assim, simplesmente você não vai conseguir escalar. E você tem também
esse custo extra de movimento quando você consegue escalar. Pra mim, consertou o Centauro, o resto deixa tudo igual, ele é mais rápido, ele dá mais dano no ataque melee, só que a CA dele é menor e ele gasta mais para poder fazer armaduras ou armas também, tá? Para fazer uma arma adequada para ele, você vai gastar o dobro para poder fazer essa arma. As outras armas, as armas de tamanho normal, você não vai ter esse bônus de dano, tá? Então só se você fizer uma arma adequada para ele. Você não vai ter mais dano fazendo uma arma normalzinha, do mesmo tamanho que as outras. Você pode até usar, mas você não vai ter esse bônus de dano. Só se você fizer uma arma adequada, uma arma grande. E a arma grande, ela dá mais 2 de dano, mas você gasta o dobro para poder fazê-la. Fechou? Pra mim fechou aqui o Centauro. Deixei seus comentários o que você achou do Centauro. Segunda raça é a raça dos Minotauros. Os Minotauros não ficaram ruins, ficaram uma raça boa. As mecânicas são boas. O fato de quando você dá um ataque, você poder fazer uma bonus action com o seu chifre, poder empurrar a criatura, isso é muito forte. Você sabe sempre onde é que tá o norte, tem vantagem em survival. Quando você usa disparada, esse ataque, você pode fazer um ataque extra. Você pode dar um ataque com seus cornos como uma bonus action. Cara, muito legal. Adorei o Minotauro. Só tem um problema, ele é médio. Não faz sentido. Os Minotauros lá do livro dos monstros são todos grandes. Por que quando eles viram raça eles são médios? Por que tem essa diferença de tamanho? Não faz sentido. Então nós vamos dar para ele as mesmas características que nós demos para o nosso Centauro quando ficou grande. Mais 2 no dano se estiver usando uma arma grande, que vai sempre custar o dobro para poder ser feita. Né? Se você usar uma arma normal não vai funcionar. Você vai ter menos 1 na CA e você vai ter flanqueado menos 1. Além disso, toda vez que você fizer uma armadura, se ela for leve ou média, você vai gastar o dobro. E se ela for pesada, você vai gastar 4 vezes mais. Fala aí pra gente o que você achou desse Consertando Express aí embaixo. E não se esqueça que o Fantástico vive aqui.